Buenos días a todos, bom dia, good morning. We are ready to start our space. Estamos listos para empezar este espacio, La Villa, y nuestra primera charla. We will get translation from Spanish to Portuguese and English. We will get live translation. Excuse us, we will be there because we still don't have the screen projector, but the idea is to fix this in the thank you so much por estar acá, por compartir con nosotros. Let us check if everything is running and working. ¿Cómo tiene que quedar en un idioma, cierto? Sí. Okay. Your job will be in Portuguese. Okay. No sé. ¿Listo? It's working. Habla portugués para ver si... Você fala português? Bom dia, funcionando? Alô? Bom dia, funcionando? Alô? Bueno, bienvenidos todos. Y nada, es todo tuyo y gracias por estar. Buenos días, morning, bom dia. Graças a vida por ter aqui compartilhar minha charla. E porque se eu estou no escola eu consigo falar. A minha palestra hoje vai ser em português, que é super estranho para mim, porque tem uns 10 anos que eu não falo sobre esse assunto em português. Mas obrigado aí, pessoal da Vila, por me receber e também por dar oportunidade para os Jacques da América Latina de compartilhar as pesquisas aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente amplifica ataques de phishing usando o GenAI. Essa é uma pesquisa relativamente recente que eu tenho feito no último ano. Boa parte do que vocês vão ver aqui ainda está mudando. Então eu refiz alguns dos demos ontem à noite com o release do GPT-5. Vocês vão ver que os vídeos são relativamente novos, são coisas que eu realmente virei à noite ontem para refazer os demos, para ver como é que eles se comportariam com o GPT-5, para trazer alguma coisa para vocês que fosse realmente recente. Depois me segue no LinkedIn, que eu estou postando mais dessas coisas no LinkedIn também. E à medida que a gente vai vendo modelos novos, eu também vou atualizando essa palestra até o fim do ano. Então tem bastante coisa para a gente conversar hoje aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta em espanhol, de boa, eu vou fazer o possível para responder. Só falar um pouquinho mais devagar que a gente dá o nosso jeito. E em inglês também. Então, um disclaimer rápido aqui, por motivos legais. As visões e opiniões aqui expressadas nessa palestra são minhas, somente minhas, e não necessariamente dos meus empregadores atuais, passados, futuros e das minhas próximas encarnações também. Então, eu sou o Daniel, a galera lá do Brasil que já me conhece há algum tempo me conhece como Coda. Eu sou pencaster, red teamer, e passo a maior parte do meu tempo fazendo isso, e no meu tempo livre eu faço esse tipo de pesquisa e compartilho com a comunidade. Eu não sei se dá para perceber pelo meu sotaque, mas eu sou do Rio de Janeiro, nascido e crescido lá, e torcedor do quarto melhor time do mundo. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre GenAI. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Por que eu comecei essa pesquisa? A ideia da pesquisa foi bater de frente com uma coisa que a gente tem ouvido muito na mídia, e LinkedIn e Twitter, de que os hackers estão usando isso, os atacantes estão usando o GenAI para facilitar ou transformar ataques de engenharia social mais barato, né? Cortar custo, ser mais fácil. E eu quis desafiar esse fato e ver se isso realmente é verdade. O quão mais fácil é para alguém usar GenAI para escalar um ataque ou deixar mais fácil fazer uma campanha de phishing usando GenAI. A primeira conclusão que eu cheguei é que pode sim escalar a campanha de phishing. Não é tão trivial assim quanto parece, mas foi fácil o suficiente
para gerar alguma coisa que tem um mínimo de qualidade, para passar por um filtro de phishing, para transformar isso em algo que seja escalável, que você consiga mandar várias mensagens ou vários SMS, dependendo do tipo de campanha que você quer fazer. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o típico workflow de um ataque de phishing. Então, se você é pentester, red teamer, ou talvez você faça phishing para ganhar a vida, eu não estou aqui para ajudar. Eu só tomar cuidado porque tem uma pessoa aqui do FBI na sala, então a gente tem que tomar cuidado com o que vocês vão falar aí, tá? O típico workflow aqui, pessoal, é tipo, você começa com o recon, né? Você vai dar aquela passada e tentar entender o que o teu alvo tem, quais são as pessoas que fazem parte do teu alvo, o que o teu alvo faz, o que ele quer. Você vai fazer uma elaboração de pretexto, então você vai criar ali o que vai fazer a pessoa clicar no teu phishing, o que vai fazer a pessoa baixar o teu arquivo, o que vai fazer o teu alvo prosseguir com um ataque, com um cenário de ataque. Você vai fazer o deploy da tua infraestrutura, vai criar ali o teu site, o teu servidor de e-mail, o teu servidor de comando e controle, vai criar o e-mail, você vai mandar para a pessoa que vai clicar e vai fazer o lançamento da campanha, né, que vai mandar para todo mundo e ver quem é que vai cair no teu phishing. Tem várias oportunidades de automatização aqui dentro desse framework, né, dentro desse workflow. Então, assim, no Recon você tem essa oportunidade aí de automatizar a coleta e correlação de dados. Então, você pode usar um conjunto de APIs para puxar informação de algo tipo Hunter.io, ou usar LinkedIn para puxar informação do LinkedIn, ou supostamente escrever um scrapper que vai puxar informação do LinkedIn, colocar ali no arquivo ou numa base de dados para você fazer a análise depois. E aí aqui, GenAI em geral pode te ajudar, LLMs em geral podem te ajudar a fazer esse tipo de correlação de dados. Então você imagina que você puxou informação lá do Hunter.io ou puxou informação do LinkedIn e você pode procurar outras fontes de dados usando a API do Google, usando a API do DuckDuckGo para utilizar essas informações e chegar a alguma conclusão a partir dessas informações. Tem uma oportunidade aqui para idealização de cenários, então um dos temas que a gente vai ter durante a palestra aqui é exatamente a idealização dos cenários de phishing. Então, na perspectiva de alguém que está fazendo isso como um programa de conscientização, é uma alternativa interessante você poder automatizar isso. De tempos em tempos você fazer uma pesquisa na internet, pegar os dados dessa pesquisa, colocar na LLM, colocar no teu modelo e a partir desse modelo gerar cenários diferentes para você poder fazer os ataques que você quer fazer e constantemente mandar e-mails para os usuários, quem vai cair nisso. Automação e orquestração aqui no deploy de infraestrutura, então isso é bem comum, né, cara? Quando você olha hoje, a maior parte das operações aí que você tem de DevOps ou esses pipelines de DevOps, você já tem uma boa parte de automação já que o pessoal está fazendo usando Terraform, Ansible. Então tem uma oportunidade aqui que você consegue criar os scripts do Terraform, os scripts do Ansible usando LLMs. Então se você olhar, por exemplo, o Claude, né, da Anthropic, é bem bacana você gerar código. Então se você for bem específico no que você está pedindo, tem uma chance ali de você conseguir fazer deploy da tua infraestrutura relativamente rápido, usando LLM e relativamente eficiente também. E o próximo passo aqui é a geração de texto. Então, o que é bacana? Imagina que você está lançando uma campanha aqui de phishing. Aqui na sala a gente tem pessoa que fala português, a gente tem pessoa que fala inglês, a gente tem pessoa que fala espanhol, mas você só precisa falar um desses idiomas, talvez nenhum desses idiomas. Porque hoje, a maior parte dos modelos, eles conseguem gerar texto em idiomas diferentes. Eles conseguem gerar texto em espanhol, em chinês, em árabe, e você só precisa falar um desses idiomas e pedir que ele gere os outros textos para você. O que ajuda a amplificar esse tipo de ataque. Então imagina que se você, como alguém que está na América Latina,
Antes só tinha esse pequeno grupo de pessoas que falam espanhol e falam português. Agora você consegue expandir a sua superfície de ataque e ser mais lucrativo, né? Sob essa perspectiva. Então, na palestra hoje a gente vai passar por alguns demos que tem aqui, não a parte de automação e orquestração, porque isso aqui é relativamente fácil de achar online. Se você for no YouTube, você consegue achar alguns tutoriais aí de como criar uma infraestrutura e fazer deploy de uma infraestrutura de site e SMTP e e-mail usando Terraform, usando Ansible e usando LLMs para gerar isso. Então a gente vai falar um pouco do RFOM, da elaboração do pretexto e da criação de e-mails. Então os demos vão ser focados nisso e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês nesse sentido. A grande questão aqui é se vocês já fizeram phishing, fazem phishing, vocês são red teamers, vocês já devem ter visto que todas essas atividades aí levam tempo para fazer e não trabalhar nada. Então, eu lembro quando eu comecei, assim, há milhões de anos atrás, a gente levava algumas horas assim, para colocar um site no ar, uma campanha de phishing, fazer a configuração de uma base de dados para receber o formulário do usuário que colocou a credencial, você prepara tudo direitinho para enviar as mensagens. Né? Usando as LLMs, fica realmente um pouco mais fácil. A gente economiza um pouco de tempo. E qual foi o meu objetivo aqui nessa pesquisa em termos de o que eu quis economizar tempo? Eu parti da premissa que eu não precisaria programar absolutamente nada. Então o que eu queria fazer aqui era tentar chegar num ponto em que eu conseguiria gerar todo o cenário de phishing sem programar a minha história. Isso, para mim, é o tipo de coisa que facilitaria para uma pessoa que está lá no interior da Bahia, no interior de Goiás, que não tem conhecimento suficiente de programação, ou até tem acesso a YouTube, mas tem uma má intenção e quer fazer e quer lançar um ataque em massa, se o quão fácil seria para esse cara fazer alguma coisa desse tipo. É relativamente fácil, e a gente vai ver aqui o quão fácil é isso. E como eu falei antes, aqui, especialmente quando você tem campanhas em múltiplos idiomas, existe de fato uma oportunidade aqui de expandir o teu demográfico, né, de ataque, de vítima. A minha pesquisa começou comigo tentando entender o que os grupos que tem hoje no cenário estão tentando fazer com LLMs. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar capturar o máximo de documentação possível que eu conseguisse encontrar relacionado a como esses agentes se comportam. Então eu peguei alguns relatórios de várias empresas e entrei em contato com algumas pessoas que trabalham com inteligência e com Blue Team para tentar entender o que eles estavam passando. E aí esses três grupos aqui foram os que mais chamaram a minha atenção e eles vieram de um relatório da Microsoft. Então, o que é interessante, tanto a Microsoft quanto o Google e OpenAI, eles estão divulgando alguns relatórios de como as ameaças estão usando os LLMs e os modelos deles para fazer atividade maliciosa. Saiu um relatório da OpenAI esses dias, assim, no começo da semana, mostrando como é que alguns agentes estão usando LLMs, estão usando o GPT-4 para fazer, por exemplo, geração de código malicioso, geração de script, e é um relatório bem interessante de se ler. Esses três aqui, eles vieram no relatório da Microsoft. Então a gente tem o Emerald Suite, o Crimson Sandstorm, o Charcoal Typhoon, que eles especificamente estão usando LLMs no contexto dessa pesquisa aqui, que é phishing. Então você tem esse grupo da Coreia do Norte, né, o Talion, o Emerald Suite, que está usando para gerar conteúdo regionalizado, como eu falei. Então, se eles tentam atacar os Estados Unidos, eles estão gerando conteúdo em inglês. Se eles tentam atacar a Alemanha, eles estão tentando gerar conteúdo em alemão. Crimson Sandstorm é basicamente a mesma coisa, mas eles também estão usando os LLMs para gerar os e-mails e para fazer o web scraping, o que é bem interessante, porque a maior parte desses modelos que eu testei são relativamente eficientes em gerar páginas a partir do link.
você passa um link para eles geram uma página para você, mas eles te dão um aviso falando, olha, eu só vou deixar você fazer isso se você tiver autorização para fazer, tá? Aí você fala, sim, tem autorização, por favor, obrigado, e ele gera para você. O GPT-4, por exemplo, ele dá um script para você fazer isso, não necessariamente faz para você. E por fim, né, esse grupo chinês, o Jaco Typhoon, que ele usa para tradução e comunicação. E é muito interessante o que eles fazem, porque eles ligam as LLMs no chat, né, no chat do Teams. Então você consegue usar ali a tua API do Teams para ter uma conversa e traduzir na real. De qualquer forma, todos esses cenários que a gente está vendo aqui, você tem alguns desafios. Né? O primeiro é o offset e o monitoramento. Então, assim, se a OpenAI consegue gerar esse tipo de relatório sobre o que as ameaças estão fazendo, isso significa que eles estão monitorando o que está acontecendo nos modelos. Né? Então, assim, se você é um red teamer, você tem que tomar cuidado para não expor as informações do teu cliente, né, de quem você está testando, do teu alvo. Ao mesmo tempo, a maior parte desses trabalhos que estão atacando aqui, eles estão pensando em OPSEC, né, o que está acontecendo aqui que eu posso ter uma barreira e ser detectado antes mesmo de lançar a minha campanha. Então isso é uma coisa que vocês terem em mente. Né? Então assim, se é possível usar esse tipo de ferramenta para fazer isso, é porque tem alguém monitorando e tem alguém observando o que está sendo feito. E também tem um outro aspecto que são os guardrails que o Google coloca, que o OpenAI coloca, essas proteções que eles colocam, e jailbreaking. Então, assim, algum desses modelos que eu usei, eu não precisei fazer nenhum tipo de jailbreaking para poder fazer as atividades maliciosas que eu supostamente fiz usando esses modelos. Mas, em alguns aspectos, eles me pararam na hora. Eles chegaram e falaram que não é uma possibilidade eles gerarem aquilo, porque era claramente uma atividade maliciosa. Então eles me pararam ali na hora, dizendo que não era uma possibilidade. O que foi muito interessante de ver, porque não é necessariamente um jailbreak como o Clean the Prompter, se vocês estão acompanhando esses jailbreaks de modelos de ChatGPT, não é necessariamente esse tipo de jailbreak que você precisa fazer, né? Mas às vezes você consegue bypassar as proteções que ele tem, porque você está conversando com ela. Então um jeito de você encarar isso aqui é pensar na perspectiva de engenharia social mesmo para o modelo de linguagem que você está trabalhando. Então assim, você está ali tendo uma conversa com ele, você está explicando o que você quer fazer, e contexto é super importante para melhorar a qualidade do que você está tentando gerar, né? E quando você conversa com ele, você eventualmente consegue fazer com que ele faça o que você quer. Principalmente porque esses modelos são criados para te ajudar. Então eles querem que você eventualmente atinja o seu objetivo dentro ali das premissas que eles têm, mas se você conseguir provar para ele que a premissa que você está tentando fazer não é malicioso, mesmo que seja, ele vai deixar você fazer. Então, um dos demos que a gente vai ter aqui, uma das técnicas que eu usei aqui para não barreirar muito na geração de e-mail, foi exatamente dizer para ele que o que eu estava fazendo era um projeto de e-mail marketing. Então eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu estou querendo mandar esses e-mails em massa aqui porque eu estou fazendo uma campanha para melhorar os cliques que as pessoas dão aqui na minha página, na visitação da minha página. Então você pode gerar para mim aqui um e-mail que me ajude a fazer isso? E ele gera. Aí eu não se preocupa tanto com o conteúdo necessariamente. Eu fiz uma rápida comparação aqui entre as plataformas diferentes. E aí eu peguei o OpenAI, Mistral, peguei o Closed Anthropic, peguei Llama, peguei o Google também. E eu tentei o mesmo prompt em vários deles e ver quais seriam os resultados que eu obteria. Uma coisa bacana aqui é as LLMs se comportam melhor se você usar prompts específicos para elas. Em que sentido? Você pode pedir para ela gerar um prompt para você. Então, se você não sabe como gerar um prompt específico para a linguagem que você está gerando, você pode chegar lá e pedir para ela. Você, eu quero fazer isso aqui, gera o prompt ideal para eu atingir esse objetivo. E ele faz isso para você.
O que eu observei é que o OpenAI é muito bom para algumas atividades assim, de planejamento, algumas atividades de geração de conteúdo. E agora está muito, o GPT-5 foi muito bom para a geração de código. Então, acho que ele fez um bom trabalho em termos de gerar um código que fosse bom o suficiente para executar o cenário que estava querendo executar. E aí tem em mente o seguinte, cara, muitas das coisas que eu estou apresentando aqui é uma proposta do bom o suficiente para esse ataque acontecer. Não é necessariamente perfeito. E aí o código é muito bom para gerar o conteúdo dos e-mails. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui agora. Então aqui esse é um exemplo de e-mail. Isso aqui foi parte de uma apresentação que eu fiz em San Diego alguns meses atrás. Então assim, eu fui aluno da Universidade de San Diego e aí eu peguei, eles mandam muita comunicação pra gente. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei um dos e-mails que eles mandaram para mim, o URL do e-mail que eles mandaram, joguei na LLM e pedi para ele gerar um HTML a partir desse e-mail. Peguei esse HTML, joguei de novo e pedi para ele gerar um e-mail que fizesse esse survey e esse survey redirecionaria para um determinado link. Qual é a diferença aqui? Então se a gente olhar o GPT 4.1, a primeira coisa que a gente nota aqui, lá no topo, é que ele não mudou o título, ele manteve o título do e-mail original, mas o Upload Sonnet já mudou. Então, assim, ele já adaptou um pouco mais o texto do e-mail. Por outro lado, quando você olha o GPT 4.1, ele está muito melhor formatado do que o Sonnet. Então, assim, eles têm essas características diferentes e eles dão resultados diferentes. O Jason Harris criou um script que ele consegue cruzar as informações diferentes LLM, então você consegue mandar o mesmo prompt para várias delas e cruzar essa informação para gerar o conteúdo ideal, vamos dizer assim, para essas duas, né, para esse cenário. Mas eu coloquei aqui só para a gente entender realmente aqui a diferença entre esses dois e qual é o impacto de você fazer algo do tipo. Please. And if you guys want to ask questions in English later, it's fine. It's all good. Speak. Hello? Oi? Beleza. Então, uma coisa bacana de fazer aqui é considerar modelos locais sem censura para você não ter que passar por esse tipo de perrengue vai ser interessante esse perrengue a gente tem que fazer o jailbreak, a gente tem que se preocupar muito com o que você está tentando fazer. Então, existem alguns modelos bacanas para fazer isso, né? O White Rabbit é um. No Hugging Face você vai achar alguns modelos lá que você pode usar também. E a próxima parte dessa pesquisa que eu estou fazendo, que inclui duas coisas. Uma é desenvolver realmente uma plataforma de Phishing as a Service para ver se o quão viável é fazer isso, né? E baseado no que eu aprendi até agora. Mas também usar um dos modelos que eu achei lá no Hugging Face para testar as mensagens antes de enviar. Então, assim, é tipo você pensar numa perspectiva de treinamento de adversário, né? Então, eu vou pegar, gerar um e-mail, mando para esse modelo, pergunto para o e-mail se é phishing ou não, ele me responde se é phishing ou não. Se ele disser que não, eu sei que aquele e-mail está gerado na direção correta, né? E mando ele prosseguir com isso. E aí, na prática, cara, onde é que GenAI pode realmente ser útil do que a gente está tentando fazer?
Bom, pensa no seguinte, quando você olha a forma como você aborda GNA e LLMs em geral, né, tem três partes do processo. A primeira parte é coletar o dado, a segunda parte é você organizar o dado e entender o dado, e a terceira parte é você tomar a decisão. As LLMs são muito boas nas duas primeiras, não tão boas na última. Então, em geral, essas LLMs, esses GNAs, todos esses modelos que eu usei, eles são muito ruins em tomada de decisão, mas muito bons em análise de dado e referência cruzada. Então dá para criar algumas coisas bacanas aqui nessa perspectiva. Então, por exemplo, quando a gente olha no Recon, a gente tem aqui, do lado da coleta de dados, a gente tem Hunter.io, a gente tem LinkedIn, a gente tem Eyewitness. Então a gente pode pegar essas informações, cruzar essas informações e usar os LLMs para fazer esse cruzamento, fazer essa classificação de dados. Então, por exemplo, uma das coisas que eu consegui fazer aqui foi criar um critério para determinar se um usuário está mais suscetível a phishing ou não, baseado em alguns papers, algumas pesquisas que eu li e na minha própria experiência. Então eu ensinei isso para a LLM, eu criei um prompt que faz isso, criei um GPT que faz isso. E aí passa as informações para esse GPT e esse GPT classifica os usuários baseados no critério que ele passou e nas informações que ele conseguiu extrair de LinkedIn, do Hunter.io, e que é bem bacana. Também, um negócio interessante que eu consegui fazer é usar as imagens do Eyewitness. Então assim, você rola no scan, pega todos os screenshots do Eyewitness, passa para o ChatGPT e pede para o ChatGPT classificar e falar, olha aí, qual é todas essas imagens que você está vendo, quais são as que são melhores para criar um site de phishing e clonar para continuar com o ataque. E aí agora na prática, né, como é que a gente faz isso? Tanto o Anthropic quanto o OpenAI, eles publicam guias para você criar bons prompts. Então esses são dois screenshots aqui de anatomia de prompt, que já circulou bastante aí pelas redes sociais, e vem de alguns desses materiais que foram gerados. E como eu falei, você consegue pedir para a LLM gerar o prompt ideal para você. Você pode chegar lá no ChatGPT e falar, olha, eu preciso de um prompt, do melhor prompt possível para realizar essa tarefa para mim. E ele vai gerar esse prompt para você, e ele gera em um .md, e você consegue pegar esse .md e guardar e tratar como código. Importantíssimo vocês pensarem em todos os prompts que vocês estão gerando como código. Eu sei que existe hoje essa tendência de falar que é uma habilidade completamente diferente você gerar um prompt, mas prompt é código, assim como linguagem é código, né? Assim, alguns de vocês conseguem entender o que eu estou falando, porque a gente tem um normativo aqui linguístico que você entende que português é português e espanhol é espanhol. E é próximo o suficiente dos idiomas que alguns de vocês conseguem entender o que eu estou falando sem falar necessariamente falar português. Assim como eu entendo algumas coisas em espanhol sem necessariamente falar espanhol. Então, todos esses prompts, eles são código. Então, trate como código. As modificações que você vai fazendo, controla as modificações no teu GitHub, como você controlaria esses scripts. Então, aqui é o nosso primeiro demo. Eu peguei uma imagem que eu tirei do Shodan e passei um prompt, né, passando um prompt aqui para o GPT-5, pedindo para ele avaliar essa imagem e classificar ela como boa para phishing, boa para password guessing, boa para ataque de brute force e assim me dizer qual era a melhor alternativa para eu fazer com essa imagem. Isso aqui é para simular eu rodar um scan com NetWitness, pegar essa imagem e colocar no ChatGPT. O que é interessante aqui? Você consegue automatizar isso usando Python, usando Fabric, usando qualquer coisa desse gênero. A única coisa é que para cada imagem que você gera, você tem que fazer um request diferente. Hoje, o OpenAI ainda não deixa você pegar um volume de imagens, mandar para lá e pedir para ele analisar todos. Você tem que mandar um por um. Mas a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Então aqui tem o meu prompt, né, tá em inglês, mas eu vou gerar versões em português e espanhol desse prompt também e, se possível, compartilhar no meu GitLab.
no GitHub. Então ele vai fazendo passo a passo ali o que ele exatamente conseguiu executar. E no final ele me dá uma avaliação. No final ele dá uma avaliação do conteúdo que ele gerou. Só voltar aqui no final da imagem. Então, ele fala que isso é uma tela do Windows 10, da login screen, que é bom para iluminação e para ataques, mas não para phishing. E ele até te dá algumas dicas de como usar isso para você fazer um potencial cenário de engenharia social, um potencial cenário do força bruta, né, de password guessing. O que eu achei legal é que eu peguei uma outra imagem, essa eu não pude colocar aqui porque ia expor bastante a vítima, né? Mas é uma lista de usuários e ele foi capaz de pegar essa lista de usuários e falar, olha, se você quiser usar essa lista de usuários para fazer password guessing, vai funcionar. Então a gente toma aqui 10 usuários para você usar e tentar senhas diferentes, e as possíveis senhas são essas aqui. E ele dá isso também. Então eu achei bem interessante ele ser tão proativo assim para me ajudar a adivinhar a senha realmente. Aqui tem um outro exemplo de como você pode usar a informação que você tem para amplificar o teu ataque. Então esse aqui é um e-mail que a Gol, Linhas Aéreas, envia para todo mundo que tem conta na Gol. E eu peguei esse e-mail e o que eu fiz foi gerar o HTML desse e-mail sem precisar fazer nenhuma linha de código. Então imagina que se você está tentando atacar especificamente uma empresa, né? Ou supostamente, né, um ator desse está tentando atacar uma empresa, ele poderia se inscrever numa newsletter, pegar esse template do e-mail da newsletter e replicar isso para ter mais credibilidade. Então aqui está o nosso demo. Então eu fiz um upload aqui do EML, eu exportei esse EML do meu Gmail, fiz o upload aqui e pedi para ele fazer essa geração. Uma coisa interessante no GPT-5 é que ele é bem mais lento do que o 4.1 e o 4.5. Assim, ele levou mais ou menos 30% mais tempo para gerar uma coisa no GPT-5 do que no 4.1. E aí me dá aqui um link para baixar o arquivo. E está aqui o HTML. Então quando eu vejo aqui esse HTML, você vê que o código foi perfeitamente gerado. É uma cópia perfeita. Perfeitamente funcional. E aí, por uma questão de OPSEC, uma coisa interessante que eu notei aqui é que ele não corrigiu nenhum dos links. Então, se você quiser explicitamente corrigir esses links para não fazer nenhum callback para o servidor original, você tem que fazer isso manualmente. Eu tentei modificar o prompt muito para ele fazer esse tipo de mudança, mas ele não conseguiu. Ele simplesmente não faz, ele ignora o comando e não faz nada. Então, aqui é a importância de você ter um ano no meio para tomar esse tipo de decisão, verificar o que foi feito, né? O que é feito para poder gerar o conteúdo que você precisa gerar. Então, assim, a gente está passando no finalzinho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um workflow completo de começo ao fim para gerar esse tipo de campanha. Eu chamo isso aqui de campanha preguiçosa. Então, assim, eu não vou fazer nada, ele vai gerar tudo para mim, eu vou só passar um domínio, ele vai criar um cenário de teste e vai criar um cenário de teste, vai criar um e-mail, vai verificar se o domínio existe, o domínio que ele gerou existe, vai comprar o domínio, vai mandar um e-mail para o usuário e esperar o resultado disso. Então, para isso, eu usei N8N. Para quem não conhece, o N8N é uma ferramenta de workflow, automatização de workflow. Então, você consegue montar todo o workflow, está pequenininho, mas vai dar um zoom ali. É só para você entender a complexidade do workflow mesmo que está assim. Né?
Então, assim, ele começa com um formulário, nesse formulário eu vou entrar com o domínio. Esse domínio, ele vai fazer uma chamada para a API do Hunter.io, ele vai puxar a informação do Hunter.io, vai colocar num bloco de notas, né, numa base de dados no bloco de notas, e aí ele começa a trabalhar com as LLMs. Então, toda vez que você vê ali um íconezinho que tem o login da OpenAI ou tem uma chavinha, uma correntinha, aquilo é uma LLM fazendo alguma coisa. Então, depois que ele faz essa coleta, ele vai fazer uma pesquisa no Google para gerar os cenários, né, vai procurar diferentes notícias sobre aquele domínio, né, vai no domínio, vai olhar news no domínio, puxar pelas notícias do domínio, vai gerar os cenários baseado nisso, baseado em notícias recentes. Então, eu explicitamente falei para ele só procurar notícias relevantes nos últimos 30 dias. Ele coleta essas notícias, ele gera o cenário baseado nessas notícias, e também, baseado nessas notícias, ele vai copiar exatamente o tipo de linguagem e voz e como aquelas notícias escrevem. E eu estou fazendo isso para o e-mail ter mais credibilidade. E aí, quando você olha esses três blocos aqui, um deles gera em português, um gera em inglês, o outro gera em espanhol. Ele grava esses e-mails no bloco de notas, e ele depois gera outros e-mails e manda para uma conta usando a API do Google. E aí uma dessas coisas aqui eu fiz por comodidade mesmo, porque é um demo. Normalmente, ao invés da API do Google, da API do Gmail, eu usaria o meu próprio servidor de mensagem para mandar essa mensagem. Então eu cliquei ali no executar, ele abre o formulário aqui para a gente, eu digito o e-mail, o domínio que eu quero atacar, e ele começa a execução. Então aqui na parte de cima a gente tem o request, né, da API, ele pega, faz o tratamento de dados ali para mim, guarda esses detalhes e começa o processamento do cenário. E aí vocês vão ver que leva um tempo para a geração. Aqui eu estou no GPT-4.1 para a geração dos cenários e dos e-mails. Ele começa a fazer a criação do conteúdo, cria o e-mail e manda o e-mail para a lista. Aqui normalmente teria uma ligação entre aqueles e-mails, aqui nessa geração do e-mail e do e-mail, o que eu não fiz porque eu usei o domínio real, então ele puxou as informações do pessoal que trabalha na Defcon. Eu não queria mandar um e-mail de phishing para eles, né? Obviamente. Então a gente vê aqui a geração de conteúdo. Eu estou salvando os cenários aqui só para facilitar o demo, para vocês verem os cenários como gerados. E aí esses cenários vão aparecer nesse notebook aqui. Então já existe uma integração com o Notion, o que é bem interessante para você automatizar mais parte do processo. Então aqui nos targets a gente consegue ver o e-mail da Nikita. E ele já começou a gerar as campanhas. Então aí tem o pretexto da campanha, o domínio que ele sugeriu baseado no pretexto que ele criou e como ele acha que deveria ser um e-mail. Em inglês, aqui em espanhol e em português. E aí você tem que só precisa fazer um prompt que gera esses três e-mails para mim, e aí alguns dos conectores ali fazem essa correlação para gerar esse produto final. E aqui tem um e-mail que foi mandado para mim. E aí aqui algumas observações importantes aqui, interessantes. A primeira é que você consegue ver que o Gmail já marcou ele como alguma coisa potencialmente perigosa. Então, de novo, aqui você precisa de ser um humano no meio para você dar uma olhada nesse e-mail, mudar algumas coisas para ver o que você pode alterar. E o link da imagem está quebrado.
Quando você vê que ele pede, pô, tem imagem escondida aqui, você quer realmente ver, você realmente acredita nesse sender, né? Então você precisaria fazer essa modificação manualmente também, como parte desse processo de ter um manual. Isso é meio que e os links funcionam. Os links funcionam perfeitamente. Então esse workflow foi relativamente simples de montar. Basicamente drag and drop. A maior parte do esforço que eu tive que fazer foi realmente escrever os prompts e tentar várias vezes os prompts que funcionassem. O N8N é extremamente poderoso, você pode colar ferramentas ali, então você pode pegar e botar o Netflix no meio dessa conversa ali para fazer o que eu falei, e é super eficiente, é super rápido. Então é uma ferramenta que realmente daria para automatizar esse processo no fim das contas. E aí, caminhando para o fim aqui, algumas ideias para a gente ter em mente. Tem sempre alguém te olhando. Então é bem provável que alguém esteja te monitorando ali, você está fazendo todas essas coisas nas LLMs, então tem alguém vendo o que você está fazendo e capturando os prompts. E uma coisa bem interessante, cara, se vocês forem agora no Google e procurarem por ChatGPT e procurarem por Share, vocês vão ver que tem um monte de gente vazando prompt no Google. Então você consegue fazer um Google Documents para pegar prompt vazado no ChatGPT. Lembra que os modelos querem jantar, no fim das contas eles querem fazer com que você alcance seu objetivo, você só tem que saber perguntar, como tudo na vida, né? E todos esses modelos são ferramentas e eles cometem erros. Então assim, a gente viu aqui que o link está quebrado, a imagem não funciona tão bem, eles cometem erros assim, na geração do código, então assim, a gente sempre tem que dar uma olhadinha para verificar o resultado final. E aí, o finalzinho aqui, né, o que a gente tira disso é que dá para automatizar o workflow, ainda precisa de um cleanup, mas funciona. E o resto é você se preocupar com o OffSec e com a necessidade de fazer jailbreak. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta em português e em espanhol, eu vou fazer o possível para responder em português. Ou em inglês. O espanhol é muito ruim. Então, obrigado pela atenção aí, por ter ficado comigo agora de manhã. Falou, valeu. Se precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. Me paga aí pelo corredor e eu vou ficar super feliz de bater um papo sobre isso. E se quiserem pagar um café também, eu aceito de dar para cima. Obrigado. Perguntas, questions? Yeah. Eu sei que a parte do domínio realmente você precisaria capturar ele ali, certo? E o GPP é um mais detalhes ali, tinha mais algum? Cara, esse fluxo do domínio, deixa eu só adiantar um pouquinho do vídeo aqui que a gente vê. Esse fluxo do domínio aqui, o domínio você compra, mas essa API é de graça. Então você consegue usar ela e fazer a compra do domínio para essa API, eu posso até te passar depois qual é. E a do GoDaddy eu acho que é de graça também, você consegue usar para comprar o domínio também tranquilamente. E aí você consegue automatizar todo esse fluxo. Você consegue até colocar um gatilho aqui para te perguntar qual é o domínio que você quer comprar. Valeu, obrigado. Mas o resto é tudo de graça. O Hunter IO que eu estou usando aqui é de graça, é a API de graça dele, de gratuita. E normalmente o que eu faria é colocar alguns scripts meus ali rodando. Você pode executar linhas de comando no N8N e funciona de boa. O output é standard out, então você consegue fazer o filtro por esse filtro que tem aqui. Eu achei muito legal essa parada para se filtrar. A gente usa os usuários porque você filtra normalmente. Então baixa ele, parça pelo cor, e aí depois eu tenho que ligar a ver se aí, cara. Quando terminar aqui, eu vou sentar do teu lado e vou te mostrar, cara, o que ele gera. Só ver que ele estava fazendo um negócio errado assim.
Mais perguntas? Questions and sheets? Faz uma pergunta aí. Are there any indicators from my tell that you are receiving emails for these kinds of clients? No, I don't think so. Primarily because when you generate those emails, they're coming from whatever source that you created, right? So if you created like an Outlook.com kind of infrastructure, it's going to come from Outlook.com. There's no sign that the email was generated by an LLM. There's a lot of efforts right now to identify something was generated by an LLM, but it's really bad. Like somebody released a Chrome, like a Chrome script or something, like a Chrome plugin that reads through LinkedIn posts and blog posts that were generated by LLM. But I was talking to a friend of mine that was testing that thing like yesterday, and according to him, it blocks a lot of things that has nothing to do with like Gen AI. It's like it blocked a lot of my posts that I wrote myself, and I know it's not using LLM because I wrote the post. So, like, I don't think, probably in the long run, we'll start to identify some patterns when it comes to the code generation. Because like we all have our quirks when we code, right? Like we all have our little things that we do when we code. I think the LLMs are going to do the same thing and try like having their little things when they code. Maybe that's the route that we're going to go, but I think there's a lot of research to be done as far as I know, right? So, you know, one of the things that I want to do this year is walk around and see who's doing that kind of research and see if I can talk to some people about it. Mais perguntas? Oh, that's NAN. NHN. Yeah. It's running locally actually. It's not like a cloud service or anything like that. So you can run your entire workflow on your local box, right? Which is kind of cool. Like you don't need to like a cloud service. But there are some cloud providers that you can get VPS instances for NAN. And everything comes pre-set up. You just have to like do your hardening and everything's together. I think we're out of time, right? This NAN template you're going to share, or is just like for use? I can share. Thank you. I can share. I'm not going to share publicly, but if you come to me and ask nicely, Okay. you get it. Allegedly, I'm going to share it. It's not official. But what I'm going to try to do is to share at least the prompts with you guys, but I might have to ask for some permissions, you know, just to avoid any legal problems with me empowering people to do this sort of stuff. There's a lot of people that I have to talk to and ask permission to do that. Então assim, pessoal, essa é a ideia da pesquisa. Ela vai mudar muito ainda no decorrer do ano. Então lá nos meus primeiros slides aqui tem um QR Code que você pode mencionar no LinkedIn. Fica à vontade para mencionar lá. Eu vou postar os slides lá também. Se quiser trocar uma ideia, me manda mensagem, ou assim que eu puder eu respondo aqui na Terracom também, assim, me paga aí que a gente troca uma ideia. Mas, em geral, é isso. A pesquisa ainda está se desenvolvendo, né? Tem muita coisa que eu quero fazer. O próximo passo para mim, sem dúvida, além de melhorar os prompts, é tentar criar essa plataforma de Phishing as a Service para ver o quão viável é ter alguma coisa assim. E detalhes sobre os prompts. Eu não fiz nenhum desses prompts pensando em segurança, tá? Eu fiz só pensando em resolver o problema. Então, assim, dá para fazer prompt injection neles, eu testei lá. E tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que vocês vão passar nesses prompts. Então ainda tem bastante coisa que eu quero fazer neles, por isso que eu também não quero muito compartilhar esses prompts agora, porque eu quero evitar que vocês se metam em problema no próximo uma coisa que eu criei. E dá para qualquer pessoa fazer esses prompts, não é nada complicado. Eu posso gastar um tempo aí para a galera, quem tiver perguntas sobre isso, e mostrar como é que funciona. Beleza?
Show. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção.